Olá, estamos iniciando mais uma aula de história. Nós estamos trabalhando sobre o patrimônio cultural brasileiro. Nós conversamos e fizemos atividades relacionadas a esse patrimônio. Você se lembra o que é patrimônio cultural brasileiro? Quais são os tipos de patrimônio? Hoje nós vamos relembrar e vamos trabalhar um pouco mais sobre o patrimônio cultural imaterial, que faz parte do modo de ser e de fazer o que nós conhecemos da nossa cultura. Vamos fazer a correção da tarefa da aula anterior. Na página 62, você fez uma pesquisa no Instituto IPAM sobre as seguintes questões. Na letra A, em que ano o IPAM foi criado? Em 1937. Letra B, quem era o presidente do Brasil nessa época? Getúlio Vargas. E a letra C, qual é a principal função do IPAM? Proteger e promover os bens culturais do Brasil, assegurando sua permanência e seu benefício para gerações presentes e futuras. Na página 161, primeiro, você registra seu nome e a data. As atividades dessa página é para você relembrar o que já foi estudado até o momento. Atividade 1, você vai registrar o que é patrimônio cultural. Na atividade 2, quais tipos de patrimônio cultural você estudou? Atividade 3. Quais são os tipos de patrimônio cultural que você mencionou no exercício anterior? Atividade 4. Escreva qual tipo de patrimônio está representado em cada uma das imagens. Na primeira imagem, podemos ver a Igreja Matriz do Divino Espírito Santo em Jaguarão, Rio Grande do Sul, 2011. Na segunda imagem, nós podemos ver o modo de fazer viola de coxo, instrumento musical tradicional dos curueiros, Corumbá, Mato Grosso, 2011. No caso, Mato Grosso do Sul. E a última imagem, acervo paisagístico da Costa do Descobrimento em Santa Cruz, Cabralha, Bahia, 2017. Pause o vídeo, registre as respostas, depois nós vamos fazer a correção. Atividade 5 da 162. Observe as imagens e leia as legendas. A primeira imagem, Arquivo Público do Distrito Federal, Brasília, 2017. Próximo está a letra A. A segunda imagem mostra a Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2018. Você vai usar a letra B. E na terceira imagem, mostra o Museu do Homem do Nordeste, Recife, 2019. Você vai usar a letra C. Na letra A, quais objetos podem ser encontrados em cada uma das instituições de salvaguarda das imagens? Assinale A, B ou C. Primeiro, um croquis do Congresso Nacional. Onde você acha que está guardado? No arquivo público, biblioteca ou museu? Próximo, o primeiro jornal impresso do mundo. Qual dessas três imagens corresponde? Onde estará guardado? Próximo, documentos escritos sobre a construção de Brasília.
Na próxima, peças antigas de arte popular do Nordeste. Outra, a primeira edição do livro Os Lusíadas, de 1572. E a última, mobiliário pernambucano do século XIX. Pause um pouco o vídeo, releia e aí você coloca as letras correspondentes. Logo, logo nós faremos a correção. A primeira, croquis do Congresso Nacional, letra A. O primeiro jornal impresso do mundo, letra B. Documentos escritos sobre a construção de Brasília, letra A. Peças antigas de arte popular do Nordeste, letra C. A primeira edição do livro Os Lusíadas, de 1572, letra B. E mobiliário pernambucano do século XIX, letra C. Na atividade 6, vamos ler a notícia e depois responder as perguntas. Incêndio no Museu Nacional começou em ar-condicionado do auditório. Aqui nós vamos relembrar sobre o incidente com o Museu Nacional. O incêndio que devastou o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, teve início com a sobrecarga em um dos aparelhos de ar-condicionado do auditório, no primeiro andar. Segundo os peritos, houve uma falha no aparelho C, que ficava próximo ao palco. As condensadoras, que ficam instaladas do lado de fora do prédio, não foram atingidas pelo incêndio e estavam preservadas. Foi constatado que a fiação da máquina C estava rompida. Lendo essa reportagem, você vai responder a letra A. Na letra A, segundo os peritos, qual a causa do incêndio no Museu Nacional? Letra B, segundo o que você estudou no capítulo 5, o que poderia ter evitado o incêndio? Releia o texto, registre a resposta, depois nós vamos fazer a correção. Continuaremos nossos estudos sobre patrimônio cultural. O título desse capítulo é A Aventura do Patrimônio Cultural Continua. Observe essa imagem e vamos pensar um pouquinho sobre as seguintes questões. Você sabe o que mostra esta foto? Dá uma olhadinha na foto. Pense um pouquinho sobre o que você acha que está demonstrando essa foto. São brinquedos, bonecas ou seres de outro planeta? Quem são esses personagens? Observe cada um deles, veja se você reconhece. O que eles estão fazendo? Você já assistiu a uma peça de teatro? Se percebermos, a abertura deste capítulo traz o teatro popular de bonecos do Nordeste. Podemos perceber que nesse capítulo nós vamos trabalhar mais o patrimônio cultural imaterial, que diz respeito às práticas culturais, o modo de ser e de viver. Se observarmos bem, esses bonecos, eles foram feitos de maneira manual. Não existirão dois bonecos exatamente iguais. Essa é uma característica da produção artesanal. Esse teatro popular de bonecos do Nordeste, ele foi reconhecido pelo IPAM como Patrimônio Imaterial Brasileiro em 2014. Na página 187 do material de apoio,
Você vai destacar os personagens para montar uma peça divertida. Guarde na sua pastinha. Quando retornarmos, nós vamos realizar essa atividade em sala. Na página 70, nós vamos nos dedicar um pouquinho mais, pois a leitura é um pouco maior, mas cheia de novos conhecimentos. Vamos começar a leitura. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais do patrimônio cultural brasileiro. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir quantas pessoas diferentes vivem nele e o que elas costumam fazer. Há festas, feiras, artesanatos, cantorias, belezas e muita sabedoria. Vamos entender como é importante manter vivas as nossas tradições ancestrais e o que elas podem nos ensinar sobre outras épocas e outras pessoas. Vamos fazer juntos a leitura do seguinte texto: O patrimônio que a gente vive. É um texto bem legal que você vai descobrir mais sobre o patrimônio cultural imaterial. Vamos lá. Uma festa pode ser patrimônio cultural? Já vimos que sim. E isso não ocorre apenas com esse tipo de evento. Por exemplo, o conhecimento das pessoas, as coisas bonitas que elas sabem fazer, as comidas gostosas que elas sabem cozinhar, as cantigas que aprendem com os avós e o jeito de ser e de viver das pessoas de uma cidade são chamados de manifestações culturais. O patrimônio cultural imaterial é diferente daquele que vimos no capítulo anterior, patrimônio material. Isso porque o patrimônio imaterial precisa da manifestação das pessoas para existir. A cultura só existe porque as pessoas a fazem se manifestar e continuar a existir. As manifestações culturais existem há muito tempo e são transmitidas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, pelos tataravós e por todos os ancestrais. Esses conhecimentos e tradições continuam sendo transmitidos porque são importantes para as pessoas que os transmitem e também para as que os recebem ou aprendem. Você sabe como aprendemos um conhecimento ou uma arte cultural? Aprendendo e fazendo com aqueles que já sabem e podem nos ensinar. Para fazer um doce de pêssego gostoso como o de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou um tacacá como o de Belém, no Pará, é preciso saber como se faz. Qual etapa vem antes e qual vem depois? A quantidade de cada ingrediente, o tempo necessário de descanso, se precisa ser cozido, frito ou assado. Esse conhecimento não se aprende na escola nem nas receitas encontradas na internet. Esse conhecimento é cheio de segredos que só as pessoas que os guardam podem transmitir. E quem ensina é a pessoa que sabe fazer tudo bem feito. Por isso, quem transmite esse saber é chamado de mestre. Observe a imagem desses pratos abaixo. Então, com isso, nós podemos perceber que não é apenas fazer o objeto ou alguma coisa, mas o saber fazer, as técnicas tradicionais, inclusive o local de produção. Saber fazer algo com as próprias mãos exige arte, técnica e muita paciência. Então, o patrimônio cultural imaterial está mais associado ao modo de fazer, a transmissão de geração em geração. Com isso, podemos entender
que os produtos, as cerâmicas, o queijo, os brinquedos só existem porque há também um conhecimento que as pessoas têm de como fazer, conhecimento que elas também aprenderam com alguém. Na página 71, vocês vão fazer a tarefa. Registro de viagem. Existem pessoas que sabem preparar receitas de bolos, doces, salgados, quitutes e outras delícias. Coisas que aprenderam a fazer com pessoas mais velhas do que elas. O que produzimos com as mãos nos traz memórias porque sempre nos lembramos de quem nos ensinou a fazer. Atividade 1. Com a ajuda de seus familiares, seus amigos ou seus conhecidos, pesquise uma receita tradicional de algo que você aprecie. Depois, faça o que se pede. Aí você vai colocar a origem da receita, o nome da receita e descrever os ingredientes e o modo de fazer. Depois você vai responder a atividade D e fotografar o resultado. Quando voltarmos, iremos fazer o compartilhamento dessa atividade. Nós vamos observar as imagens das páginas 72 e 73. Nelas estão aparecendo vários patrimônios imateriais. Observem a imagem e vamos fazer a leitura da legenda. Primeira imagem. Existem lugares que são especiais. Pedras da Cachoeira da Onça é um lugar sagrado para os povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri, no Amazonas. Foi reconhecida como patrimônio cultural pelo IPAM em 2006. Próxima imagem. Feira de Caruaru, em Pernambuco, 2006. A feira é um lugar muito interessante porque, além de vender de tudo um pouco e ter sempre diversão, reúne pessoas que vêm de muitos lugares diferentes. Observe essa imagem que apresenta um cavalo. Vamos ver o que se trata. A festa existe há quase 200 anos e acontece sempre na Semana Santa. Ela foi trazida pelos portugueses há muito tempo e até hoje está viva. Há procissões, mascarados, encenações de batalhas medievais e muita diversão. Festa do Divino de Pirenópolis, Goiás, 2012. Na outra imagem, nós podemos ver Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece em Belém, Pará, no dia 12 de outubro. Nessa celebração, há romarias na terra e nas águas do rio, músicas, comidas deliciosas e muita devoção. Na outra imagem, nós podemos ver, na festa do Círio de Nazaré, há também os brinquedos do Miriti, que são vendidos nas praças e nas ruas. Eles são feitos de uma madeira da região e existem há muitos e muitos anos. E na última imagem dessa página, nós podemos ver modos de fazer o bico e a renda singeleza Alagoas. Continuando a leitura da imagem e legenda. O fandango caiçara, uma dança muito antiga do litoral do Paraná e de São Paulo. Dança-se com tamancos de madeira e música de viola. Na próxima imagem, nós vemos Samba de Roda da Bahia, na qual as pessoas cantam e dançam ao som dos tambores, da viola machete e do pandeiro. Esse samba veio de muito longe, com os primeiros africanos escravizados que chegaram ao Brasil no século XVI.
Próxima imagem, nós vemos balaios confeccionados com talo de arumã e corante natural, feito por indígenas da etnia Baniuá. E a última imagem, nós podemos ver a arte gráfica Wajampi. Logo abaixo, nós temos uma curiosidade. Você sabe de onde vem a expressão popular esquentando os tambores, que se usa quando alguém está se preparando para fazer alguma coisa? Observe a imagem e descubra. Tocador de tambor de crioula esquentando o couro do seu instrumento antes de tocar. Se não esquentar no fogo, o couro não consegue ficar afinado da maneira correta. São Paulo, 2017. Então, podemos concluir que o patrimônio imaterial são lugares, celebrações, saberes e formas de expressão. Nossa aula de história será finalizada neste momento. Espero que vocês tenham aprendido e nós continuaremos conversando sobre o patrimônio cultural. Observe se você tem alguma dúvida, anote no seu livro. Quando voltarmos, você pode perguntar ou acrescentar os seus conhecimentos. Até logo!